Em relação aos tipos de tecidos encontrados nas feridas, temos o tecido de granulação, o tecido epitelial ou de epitelização e temos o tecido necrótico. O primeiro tecido é o tecido de granulação. Vocês podem observar na imagem, né, que é um tecido avermelhado e úmido. Observamos também que a presença, né, de vasos sanguíneos que são recém-formados. Então, essas características, gente, elas nos mostram que essa ferida ela está evoluindo para uma boa cicatrização. Então, são características de um tipo de tecido de granulação. O tecido epitelial ou de epitelização, ela tem como características, como podemos observar na imagem, um tecido rosa e brilhante. Então, é um tecido mais desenvolvido, onde essas bordas elas estão bastante cicatrizadas, como podemos ver. Já o tecido necrótico, ele é aquele tecido morto. Vai haver a perda, né, da função orgânica e do metabolismo celular. Aí, uma vez que esse tecido ele morre, gente, não tem como se regenerar. Aí, como mostra a imagem, é um tecido de coloração preta, né? Mas podemos observar também outros tecidos necróticos, a coloração castanho ou marrom. Em relação à classificação de feridas, né? Quanto à contaminação e à infecção, nós temos as feridas limpas contaminadas, as feridas contaminadas e as feridas infectadas. Então, o que seria as feridas limpas? São aquelas feridas, gente, que são produzidas em um ambiente, né, com um grau baixo de contaminação. Por exemplo, uma sala de cirurgia. Por quê? Numa cirurgia, os cirurgiões utilizam o quê? Instrumentais cirúrgicos que são esterilizados. Então, não há nenhuma forma de vida, né, de micro-organismo, nem esporos naqueles instrumentos. Então, a lesão que é feita na pele, ela vai estar o quê? Limpa. Ela não vai ser contaminada, entendeu? Então, assim, é um tipo de ferida limpa, essas feitas em salas cirúrgicas. Já as limpas contaminadas, poderíamos também dizer, né, como exemplo, uma ferida, né, que é feita numa sala de cirurgia, mas, por exemplo, se ela for no sistema digestivo, que a gente sabe que é um sistema contaminado, né, isso que tem bactérias, né, não são prejudiciais à nossa saúde, mas há sim presença de bactérias. Então já entraria como limpas contaminadas, certo? Uma agressão também, por exemplo, por faca, essa faca que a gente utiliza no domicílio, né? Que ela pode ser limpa, né? Mas ela tem contaminação. Então, seria também, né? E se encaixaria nesse tipo de ferida. Já as feridas contaminadas são aquelas, né? Em que há contato com material biológico, como, por exemplo, fezes e também urina. Então, ela tem uma reação inflamatória. Então, uma ferida que é realizada e entra em contato com esse material é dita, né, como uma ferida contaminada. Já as feridas infectadas vão ser aquela que, além de ter uma intensa reação inflamatória, né, vai ter a presença de um agente infeccioso nesse local. O que são esses agentes infecciosos? A gente sabe que são os vírus, as bactérias e também os fungos. Muita gente se confunde ao ver esses termos, né? Inflamação e infecção. Então, são termos que têm significados e são totalmente diferentes um do outro. Por exemplo, a inflamação, gente, ela vai ser o quê? Uma resposta, né, de defesa do nosso organismo a um trauma ou uma infecção. Então, podemos observar que há as fases da inflamação, né, que são bastante conhecidas: calor, rubor, inchaço, dor e perda da função. Já essa infecção é o quê? É a invasão microbiana, né, ao organismo, através de algum agente infeccioso, fungo, vírus, bactérias, certo? Então, saibam diferenciar inflamação de infecção. Em relação às lesões de decúbito, o que são essas lesões de decúbito?
é quando a integridade da pele ela está prejudicada devido a uma pressão prolongada e não aliviada. Nós, como profissionais da enfermagem, sabemos que uma das nossas funções é realizar curativos. Então, assim, um dos curativos, né, que a gente mais realiza são os curativos dessas lesões de decúbito, né? Geralmente pessoas idosas e pessoas acamadas. Então, assim, é importante a gente saber que é importante, né, como se faz esse curativo, né, dessa lesão e também como é que a gente previne essa lesão. Então, a cada 3 horas, a gente tem que fazer essa mudança, né, de posição desse paciente que é acamado. Então, é função nossa, mudança de decúbito a cada 3 horas. Embora, infelizmente, nem todo mundo faz, né, mas tem que fazer, tá certo? Então, assim, tentar ao máximo fazer a cada 3 horas. Temos também o estadiamento dessa lesão de decúbito. Antes da gente entender, né, esse estadiamento, temos na imagem, né, as camadas, né, da epiderme, da derme, tecido adiposo, aí temos o músculo e o osso. Então, no estadiamento dessa lesão, vamos ver, né, a partir de quais camadas são atingidas, né, com essas lesões. Temos 4 estágios desse estadiamento. Temos o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3, o estágio 4 e tem também o que seria um quinto estágio, mas ele não é colocado como um quinto estágio. Ele é colocado como não pode ser classificado. Vamos entender. No estágio 1, como mostra a imagem, a pele ela vai estar intacta e vai estar avermelhada, certo? Já no estágio 2, vai haver uma perda de tecido que envolve a epiderme, a derme ou ambos. Aqui vai ter a presença de bolha, ou até mesmo uma cratera mais superficial, nesse estágio 2. Nesse estágio 3, vai atingir epiderme, derme e o tecido adiposo. É importante a gente entender que no estágio 3 não vai ter a exposição de ossos e músculo. Tem que ter cuidado para não se confundir. Aí, nesse estágio 4, vai ter a perda total do tecido, né, com exposição de ossos e de músculo. Então, podemos observar que do estágio 1 para o 4 há uma evolução, certo? Cada vez mais as camadas vão sendo atingidas. Posteriormente, vocês podem dar um zoom nessa imagem e ver direitinho. O que seria o estágio 5º, né, que não pode ser classificado, o que é que acontece? Aqui vai haver, né, a perda total de tecido e são lesões que são cobertas por esfacelo ou por escara. O que seria, gente, esfacelo? É um tecido desvitalizado de cor amarela. Aí esse tecido, ele tem uma consistência mais mucoide, que a gente chama, e mais macia. Já a escara, ele é um tecido desvitalizado também, né, de cor preta, mas ele é um tecido mais sólido, um tecido mais seco, certo? Então, essa aí seria a diferença.